Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a deputada estadual Ana Campagnolo e eu tô aqui para atualizar você do que está acontecendo na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Você com certeza já deve ter se deparado com alguns absurdos, na verdade muitos absurdos, transmitidos pela extrema imprensa e que, para transmitirem uma certa autoridade, vinculam o nome de algum especialista. Por exemplo, especialistas afirmam, estudos afirmam, especialistas comentam, enfim. Quem são esses especialistas, onde vivem, o que comem, o que pensam? Um desses especialistas resolveu comentar os projetos de lei contra a erotização de crianças, sexualização precoce, que eu apresentei aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Boa tarde, senhores. Eu já estou ficando repetitiva com esse assunto, mas é porque um dos nossos projetos de lei virou assunto na Folha de São Paulo, que vocês sabem não é um jornal muito imparcial, né? Parece que é um jornal com lado. Então vamos lá. Recentemente nós protocolamos na casa um novo projeto de lei que nós apelidamos de Infância Protegida. É o projeto 178.4 de 2021 que entrou agora na CCJ para ser apreciado pelos deputados. Mas no ano passado, aliás, desde 2019 já está tramitando aqui na casa o nosso projeto de lei 302.1 de 2019, também apelidado Infância Sem Pornografia. Esse projeto já foi aprovado na CCJ, ou seja, está apto a tramitar aqui para ser votado em breve. E no momento, infelizmente, está parado na Comissão de Trabalho com a deputada Paulinha, mas acredito que em breve ela vai deliberar um parecer sobre esse projeto. Os dois projetos falam sobre sexualização precoce, erotização, enfim, são projetos que visam proteger crianças e adolescentes. Mais especificamente, este projeto do Infância Sem Pornografia proíbe a divulgação e o acesso de crianças e adolescentes a imagens, músicas ou textos considerados pornográficos ou obscenos conforme o Código Penal e o Estatuto da Criança, que já preconizam essas proteções. E o Infância Protegida, protocolado recentemente, fala em seu artigo 1º sobre a proibição de utilizar verbas públicas, recurso público, para promover de forma direta ou indireta a sexualização de crianças e adolescentes. E eu, na minha inocência, imaginava que todo mundo nesse país era contra a sexualização de crianças e adolescentes. Eu sempre tive a impressão de que se existe um consenso no mundo é de que pedofilia é um dos crimes mais nojentos que se possa imaginar e que qualquer assunto relacionado a isso, inclusive pornografia sendo apresentada ou erotização infantil, também deviam despertar esse desprezo em qualquer avaliador. No entanto, eu fui surpreendida com esta matéria da Folha de São Paulo, que foi transmitida, né, nos seus canais, nos seus portais, no dia 21 de maio, então muito recentemente. O título da matéria diz o seguinte: PLs contra sexualização infantil dão margem à censura, dizem especialistas. Agora, uma coisa que eu acho incrível é esses especialistas, né? Porque qualquer pessoa que fez uma pós-graduação é especialista em qualquer coisa, não precisa ter muito consenso, não precisa aprovar muita coisa. E aí eu resolvi avaliar, bom, mas quem será este sujeito que está falando sobre o nosso projeto de lei? Ele está dizendo o seguinte, que os nossos dois projetos, aliás, o projeto de lei Infância Protegida já está sendo replicado em nível federal. O projeto já foi copiado em inúmeros municípios aqui em Santa Catarina, apresentado por vereadores, inclusive por dois grandes amigos nossos, o vereador Clava, em Itajaí, e o vereador Cacá, em Balneário Camboriú, e inúmeros outros municípios também estão fazendo o mesmo. Outros deputados estaduais de outros estados já copiaram, que é basicamente o caso desta matéria, que está mencionando o nosso projeto, que foi copiado por outra deputada estadual. Bom, o título já é um pouco escandaloso, né? Projeto contra a sexualização infantil dá margem à censura. Não é o caso. Mas supondo que nós tivéssemos que escolher entre sexualização infantil e censura, não dá para permitir que sexualização infantil aconteça em nenhuma hipótese. Então, o título já é chocante, mas tem coisa mais chocante ainda por trás dessa matéria. Vocês lembram do episódio que aconteceu recentemente no município de Itajaí? Um evento chamado Criança Viada, que consistia basicamente em transmissões de lives, que estava recebendo verba pública, cerca de 10, 20 mil reais para transmitir uma live. Uma live com assuntos assim muito desnecessários na minha concepção. Mas enfim,
Todo mundo sabe que é completamente grátis o serviço de transmitir lives em qualquer plataforma. Então, tudo isso aí já seria questionável e coroamos o trabalho aqui com a cereja do bolo, que é a matéria da Folha de São Paulo. Na matéria da Folha de São Paulo, a gente tem um especialista. Quem é o nosso especialista? É o Ariel de Castro Alves. Ele é advogado, especialista em direitos da criança e do adolescente. Olha só, especialista em criança e adolescente. Integrante do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, do grupo Tortura Nunca Mais e do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Aqui nesse trecho, eu peço que você pare só um pouquinho. Você lembra daquele jornalista muito famoso, Alborguete, também chamado de Dalborga? Pois é, teve um dia em que esse especialista, o Ariel, ligou para o Alborguete para contestá-lo durante uma transmissão do seu programa. Veja só o que aconteceu. O senhor pertence à Comissão Nacional dos Direitos Humanos, então pode falar, tá? O senhor está no ar. Não, eu quero falar que essa posição é um tanto quanto reacionária. E é uma posição de agressão à sociedade brasileira. Meu Deus! Eu sou amigo pessoal do José Rainha Júnior. Sei. E ele é injustamente acusado de ter cometido crimes. 3 assassinatos. É uma pessoa de excelente caráter. 3 assassinatos? É uma pessoa de excelente caráter. Senhor Ariel, de tráfico. O senhor tem filhos? Sim. Não? O senhor tem filhos? Não, sou solteiro. O senhor não tem filha nem filho? Também não. Não Não? tenho filha nem filho. O senhor tem algum parente? Irmão, o senhor tem irmã, não? Não. Também não tem irmã? Eu sou filho único. O senhor é filho único? Não, mas vejam bem. Mas mãe o senhor tem. Se um bandido entrar na sua casa, estuprar sua mãe e matar sua mãe, o senhor é a favor de que ele coma gratuitamente nas suas costas? Sim. As pessoas têm direito, é um princípio, o senhor sabe por acaso. Pelo amor de Deus! Cara! O que quer dizer? Você vai vir aqui no meu programa defender bandido, cara! Vai defender bandido no outro lugar! Tira essa do ar! Pular, jornalista, por favor. Bom, o que nos chama mais a atenção nessa matéria? A abordagem que o especialista deu aos nossos projetos de lei. São projetos simples, dá para ser entendido por qualquer pessoa com mais de 10 anos de idade. Material obsceno, pornográfico, voltado a público infantil, não vai tramitar, não vai acontecer em Santa Catarina. E ele diz o seguinte, o especialista, o Ariel, querem, em nome de uma suposta proteção da criança, disseminar intolerância e homofobia. Não sou eu que estou fazendo esta relação, mas ele sim, o Ariel, está fazendo uma relação entre crianças e movimento GLS. Não sou eu que estou fazendo essa relação. E ele diz aqui que isso seria uma grave violação dos direitos humanos. Na verdade, grave violação dos direitos humanos, conforme o Pacto São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, conforme o ECA, a Convenção dos Direitos Humanos, é aplicar ou ensinar às crianças concepções morais, ideológicas ou políticas e religiosas divergentes das concepções familiares. E ele continua aqui, relativizando a sexualização infantil. Na matéria da Folha de São Paulo, ele diz, o que seria uma linguagem vulgar? Cada um tem a sua forma de se expressar, isso dá margem à ampla censura. Tudo bem, cada um tem sua forma de se expressar, mas com criança e adolescente, funcionário público não vai usar linguagem obscena. Isso é difícil para o senhor aceitar, talvez, mas é isso aí que está dizendo o projeto de lei. E continua, querem proibir qualquer tipo de discussão sobre sexualidade ou educação sexual nas escolas? Mentira. O nosso projeto, inclusive, é muito claro sobre isso, e no dia que nós o apresentamos aqui na tribuna com 10 minutos de discurso sobre o projeto de lei, nós fizemos uma distinção muito clara entre sexualidade e sexualização infantil ou erotização precoce. Uma coisa é a sexualidade natural no ser humano, natural do ser humano ter afeto, ter vontade de praticar sexo na idade correta, da maneira correta. E muito diferente disso é a sexualização precoce, material obsceno, pornográfico, conteúdo indecente para crianças. E o que o nosso especialista aqui está perguntando é, tá, mas como é que eu vou saber o que é obsceno ou não? Isso a gente até pode discutir, mas não é pelo fato do senhor ter uma dificuldade de entender o que é obsceno ou não, que as crianças vão ficar expostas. Na dúvida, não mostre para a criança, é muito simples isso. Então agora eu gostaria de ver
com os senhores, por que será que tem uma raiva assim tão grande do nosso projeto de lei? Mostra pra gente, por favor, quem são os amigos do nosso especialista em direitos humanos. Olha ali, ele tem foto com o Lula, com a Dilma, ele tem foto com o Haddad, com a Manuela, fez uma propaganda do Gramsci. Quem não conhece esse grande intelectual de esquerda, o Gramsci disse que devemos abandonar qualquer tentativa de tomar o poder de forma militar, mas que a gente deve invadir as escolas e a mente das crianças, doutor. É isso que diz Gramsci. Está aí ele junto com o Jean Willis, que era um grande apoiador de projetos de lei como o da Érica Cocai, para permitir que crianças mudem de sexo sem autorização dos pais. E se você olhar para as redes sociais do nosso especialista Ariel, a gente vai encontrar lá ele dizendo que é contra a redução da maioridade penal, é direito dele, mas eu só estou traçando um perfil aqui para os senhores entenderem. Ele publica nas suas redes sociais que o Brasil está vivendo um regime fascista por causa do presidente Bolsonaro. Ele diz que o governo quer eliminar os idosos para diminuir o custo da Previdência. É sério esse assunto, é sério. O especialista em direito disse isso. Além disso, nas suas redes sociais, ele também faz homenagem ao MST, ao Che Guevara. O Che Guevara era um cara super tranquilo. Se ele não gostasse da sua opinião, ele fuzilava você. Mas fora isso, era uma pessoa muito boa. Além disso, ele divulga também os conteúdos de Simone de Beauvoir. Muitas menções elogiosas a Simone de Beauvoir, que é a maior feminista do século passado. E olha só que interessante, ele é um especialista em direitos da criança e do adolescente, divulgando Simone de Beauvoir e criticando o nosso projeto de lei. Nesse livro aqui que os senhores estão vendo aqui comigo, Uma Relação Perigosa, nós temos uma biografia dupla de Simone de Beauvoir e do seu amante, que ela não quis casar com ele, então é seu amante, né? Até a página 600 aqui, são 600 páginas sobre a história de Sartre e Simone de Beauvoir. E para refrescar a memória deste especialista em direito da criança e do adolescente, Simone de Beauvoir era uma aliciadora de menores. Ela fazia sexo com as suas alunas ao ponto que ela foi demitida em 1943 das suas atribuições de professora por aliciar menores. E ela pegava esses adolescentes para fazerem sexo com ela e com o companheiro dela. Além disso, a Simone de Beauvoir também assinou em 1977 um documento em defesa de 3 pedófilos condenados. Então, senhor especialista, senhor Ariel, em vez do senhor se preocupar com o nosso projeto de lei que pretende proteger as crianças, o senhor se preocupe antes em estudar quem são os pensadores que o senhor apoia e que violam os direitos das crianças. E para concluir a gravidade dessa relativização do ataque aos nossos projetos de lei, que são projetos muito claros e muito simples, eu quero mostrar para os senhores um documento da Unicef. Unicef, ó, esse documento que nós encadernamos aqui, ele tem 53 páginas, está todo em inglês, mas a tradução do seu título é Ferramentas de Garantia da Era Digital e Direitos da Criança Online em todo o Mundo. Um documento e discussão. O que prevê esta cartilha da Unicef? Os documentos estão protegendo o direito das crianças. Eles estão falando que as crianças têm direito a ter acesso a conteúdo pornográfico, porque não há consenso sobre o grau em que a pornografia é prejudicial às crianças. Do ponto de vista dos direitos, seria necessário cuidado extremo para evitar a exclusão de crianças das informações online sobre saúde sexual e reprodutiva. A educação sexual, inclusive, que pode ser, e o conteúdo LGBTQIA mais infinito, que vai para sempre lá todo o alfabeto, pode ser categorizado também como pornografia em alguns contextos. Ou seja, a própria Unicef está reconhecendo que as cartilhas GLS são conteúdo pornográfico e está defendendo que as crianças tenham acesso a isso. O relatório diz também que a pornografia em tenridade está associada a certos resultados negativos, mas que as evidências sugerem que a exposição das crianças a um certo grau de risco as ajuda a construir resiliência. Esses e outros pontos contidos no documento simplesmente dão vazão às seguintes linhas. Material sexualmente explícito não prejudica as crianças, pornografia pode deixar as crianças felizes e bloquear a pornografia de crianças pode violar seus direitos humanos. Após veemente protesto de organizações como o Centro para a Família e os Direitos Humanos, fundado em 1997 nos Estados Unidos para contrapor os desmandos da ONU, a Unicef simplesmente retirou o documento do ar, ou seja, uma confissão de culpa. O que precisa ficar bem claro
é como esse suposto consenso é ditado e repetido de maneira técnica e com apelo à autoridade. E como essas organizações e aqueles que as orbitam se debatem quando a população, uma vez informada, contra-ataca. Então, é grave e é atual o assunto que nós estamos trazendo para vocês. Esse documento da Unicef é atualíssimo e a matéria da Folha de São Paulo tentando derrubar o nosso projeto mais atual ainda. Então, só para reforçar, senhores deputados, eu gostaria de pedir o apoio dos senhores na tramitação e na aprovação desses 2 projetos. Então, senhores, nesse pronunciamento vocês puderam conhecer um pouquinho do nosso projeto de lei e entender por que há tanta resistência a ele. Por isso, é importante que você esteja engajado, acompanhando as nossas redes sociais, as transmissões da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, os projetos que estão tramitando aqui e em todo o país. E por isso, eu quero pedir a você que dê seu apoio aos nossos projetos de lei e mantenha-se sempre informado acerca deles. Você pode acompanhar um pouco sobre o meu trabalho no Instagram, no nosso canal do YouTube, no meu site profissional que traz as matérias, os projetos de lei, as notícias sobre o nosso trabalho e também no nosso canal do Telegram.